Hoje vamos falar sobre o cenário nacional e as principais mudanças no Sistema Único de Saúde. Você sabe como as mudanças que estão ocorrendo hoje no cenário político da tripartite do SUS afetam suas ações no apoio? Você sabe quais são essas mudanças? Utilizamos a imagem de um ônibus para ilustrar de uma maneira descontraída este cenário. Os passageiros são os usuários e neste ônibus seguem em direção a um destino deliberado por eles e é também conhecido como estado de bem-estar físico, mental e social, ou, como dizia o professor Gilson de Carvalho em suas falas pelo país, um lugar conhecido como felicidade. Este ônibus possui 3 motoristas que o dirigem ao mesmo tempo. Embora possua um único destino definido pelos passageiros, há uma confusão na intensa disputa pela direção. Sempre tem um motorista forçando a barra no direcionamento do ônibus. Seus tripulantes são todos profissionais, trabalhadores. E aí, mais confusão, porque se trata de uma tripulação formada em escolas para marinheiros ou para pilotos de avião. Apenas alguns foram formados para tripular o ônibus. O engraçado é que estes tripulantes também estão em direção à felicidade e por vezes se sentam como passageiros e assumem postura como tal. A estrada para a felicidade nem sempre é pavimentada. Às vezes é de terra, com atoleiros, pedras, precipícios ao lado ou à frente. Em algumas áreas, essa estrada nem existe e precisa ser construída pelo próprio ônibus. Às vezes, isso não é possível, porque a estrada se transforma em um rio e o ônibus embarca em balsas de longo trajeto. Tem um motor que é bom, mas às vezes não tem força para subir uma ladeira. Seu combustível foi limitado e, de uma maneira geral, sua cota é sempre a mesma, independente da distância e do trajeto, ou mesmo dos obstáculos a serem transpostos. Este cenário ainda se agrava quando seus parcos combustíveis têm que ser compartilhados com aviões e lanchas particulares que promovem outras formas de acesso, muitas vezes de maneira desorganizada do sistema, atendendo uma lógica de mercado, não se preocupando com o cuidado integral do usuário. O ônibus algumas vezes para em algum atoleiro ou obstáculo e precisa de ajuda externa. Curioso que algumas ajudas bem intencionadas são realizadas desconhecendo seu trajeto e acabam empurrando o ônibus para fora da estrada. Há quem, neste momento, mande seus passageiros descerem e encerram a viagem, sem considerar se está perto ou longe do destino felicidade. Há até intenções de, nesse momento, pôr o ônibus à venda, tornando seus passageiros invisíveis fora do ônibus. Vamos imaginar que financiamento se trata do combustível do ônibus. O ônibus possui um sistema de combustível um pouco diferente, o que significa ter uma enormidade de pequenos tanques de combustível. Chega a ter mais de 200 tanques. Um dos motoristas acha que para cada passageiro tem que ter um tanque diferenciado. O outro quer limitar seu uso. Há aquele que defende seu uso para a frota particular de aviões e lanchas. E o terceiro não se conforma com o fato de ter combustível no ônibus e não poder usá-lo, vendo o motor parar. Há quem diga que o ônibus para por culpa do motorista, pois combustível tem de sobra. No entanto, há um grande esforço entre os motoristas, dado que muitos passageiros não chegam ao seu destino, não devido à falta de combustível, mas por não poder usá-lo. No trajeto, ao observar as dificuldades do ônibus, algumas pessoas com bons equipamentos se propõem a ajudar e empurram o ônibus de alguma forma. O problema destas ajudas externas tão importantes é que nem sempre empurram o ônibus na direção da estrada para a felicidade.
Há um verdadeiro descompasso nacional entre o que é planejado e pactuado regionalmente e o que é financiado com emendas legislativas impositivas. Não restam dúvidas que é uma forma de fortalecer politicamente a gestão pública, uma vez que descentraliza o poder decisório, mas seria um instrumento muito mais poderoso para o país e para o legislativo se essas emendas fossem direcionadas a partir de um universo de investimentos necessários para a atenção regional, em conformidade com o planejamento ascendente. Existe alguma aproximação do seu COSEMS com a Associação de Prefeitos de seu estado? Esta aproximação permite que o tema da alocação de recurso das emendas parlamentares seja pautado? Como o apoio pode provocar essa reflexão entre diretores do COSEMS, onde ela ainda não existe? A estrada para a felicidade sempre foi um sonho dos brasileiros que pensam a saúde. Este caminho, ou planejamento, não pode ser apenas assistencial. Carecemos de compreender toda a sua dimensão e fatores que, de fato, influenciam o trajeto. Com relação à atenção básica, podemos transpor para o ônibus em direção ao caminho para a felicidade. Na maior parte das vezes, a razão da procura pelo serviço de saúde se resolve através das ações preconizadas pela PNAB. A estrada é bem conhecida, mas em vários trechos ainda observamos obstáculos. É importante a compreensão de que os territórios têm caminhos, acessos diferentes. Podemos entender a regionalização em nossa imagem figurada como sendo o mapa de um caminho mais curto para a felicidade. Neste caso, os motoristas têm que concordar sobre o trajeto estabelecido. Embora em alguns casos os caminhos não sejam conhecidos, a maior parte dele está dado e pavimentado. As dificuldades são as escolhas que este ou aquele motorista quer fazer, pois podem aumentar os gastos de combustível ou comprometer a estrutura do ônibus. Considero que as estradas podem ser entendidas como arrás. Às vezes o trajeto do ônibus dá tantas voltas e as dificuldades de acessar o ônibus são tão grandes que os passageiros escolhem ir caminhando. A pergunta que se deve fazer é mesmo necessária uma viagem ou podemos substituí-la por uma comunicação através de um sistema que garanta o acesso à integralidade e à continuidade do cuidado? Em outros termos, a integração da comunicação começa na unidade de saúde da família e perpassa pela regulação do acesso para a garantia da integralidade em rede. E o apoio? Como pode provocar essa reflexão entre os gestores? Há sistemas de informação no SUS hoje que podem dar conta dessa comunicação em substituição às viagens? A vacina passa a ser um ouvir dizer sobre prevenção, assim como as fake news acabam por compor um quadro social negativo de peso na opinião pública. É como se a família fosse orientada a não entrar no ônibus porque não leva a felicidade, ou não sabe que tem um ônibus indo para lá, ou ainda a fila é desestimulante e a entrada no ônibus, ou o horário do ônibus é na hora em que estamos trabalhando, ou dezenas de outras causas que se diferenciam em cada território onde moram as pessoas. O caminho para a felicidade consiste em conhecer e buscar maneiras efetivas de interromper o ciclo biológico de vida dos arbovírus. Nossos métodos e dedicação em impedir a sua reprodução necessitam aprimoramento ou continuaremos a assistir todo ano epidemias. Iniciativas como o projeto Aedes na Mira servem como um bom exemplo de enfrentamento às arboviroses. O projeto propõe oferecer suporte por meio de ferramentas de capacitação aos gestores e profissionais de saúde. Acho que você já percebeu nossa intenção de analogia figurativa e consegue, inclusive, descrever do que falamos em cada imagem que estamos criando.
O interessante dessa ideia é refletir. A partir de agora, você consegue ampliar essas imagens e relacioná-las à realidade que o apoio vive? Como você, apoiador ou coordenador, se imagina nesta imagem figurada? Nossa missão é construir uma estratégia em cada território para que, de fato, quem o usa possa orientar seus caminhos, o caminho para a felicidade.